O STF decide proibir as operações de X no Brasil. Galera, isso é um absurdo e eu vou explicar aqui sobre a ótica econômica. Vocês já escutaram muito falar sobre a parte jurídica, que eu não sou advogado, não vou entrar nesse mérito, mas a parte econômica é um caos, galera. E mais do que isso, explica o motivo do Brasil ser tão subdesenvolvido e a nossa indústria ser tão fraca, tá? E vamos lá então entender o que está acontecendo. Pessoal, não importa quem está certo, não importa quem está errado, o que eu vou falar aqui é sobre uma visão econômica, ou seja, o Brasil ele tem indústria muito fraca, a gente escuta muito falar disso, né? Ah, o agro desenvolveu, mas a gente produz muito pouco, né? E aí tem uma galera mais desenvolvimentista, mais Ciro Gomes, o pessoal do PT que fala para o Brasil desenvolver é só o Estado colocando dinheiro, fazendo acontecer. Não, galera, o que explica a gente ser tão subdesenvolvido é o fato que o ambiente de negócio no Brasil é horroroso. Ou seja, um investidor, quando ele pensa no mundo inteiro, aonde eu vou produzir uma minha indústria, aonde eu vou produzir a minha indústria que faz celular, por exemplo. O cara olha o mundo inteiro e fala qual o país que eu vou colocar o meu dinheiro. E aí ele olha diversos aspectos. Aspectos de logística, aspectos de infraestrutura, ou seja, o porto funciona, o aeroporto funciona, as estradas, as ferrovias, como é que é esse lugar? As leis trabalhistas, pô, é barato contratar, é caro contratar, como é que funciona isso, né? Mas acima de tudo, ele também olha a segurança jurídica. E o que é segurança jurídica? É o fato de que a regra que ele assinou ali quando ele entrou no país vai ser a mesma durante todo o período de investimento dele. Porque imagina, se você vai jogar um jogo de futebol, você começa a jogar o jogo, no meio do campeonato ali, eles mudam completamente a regra e você fala, pô, mas peraí, eu preparei tudo para esse tipo de regra, agora é outro? Exato. E o Brasil é conhecido internacionalmente por ter esse tipo de problema. Por todo mundo estar fazendo as regras de uma maneira e do nada o judiciário, o legislativo muda completamente, né? O cara veio, montou a empresa dele, botou risco, fez tudo do trabalho aqui. Aí vem alguém e fala, eu quero taxar rico, vamos taxar a empresa, vamos aumentar os impostos. Aí o cara falou, pô, mas aumentando os impostos vai aumentar o preço, vai mudar a demanda, talvez eu perca dinheiro. Então essa insegurança é horrível aqui no Brasil. E o que a gente está assistindo hoje é pior ainda. O que a gente está assistindo hoje é o fato de que o judiciário está adotando uma postura extremamente passional ou emocional, em que o STF e alguns juízes ali dentro estão começando a ir para a internet fazer briguinha com o empresário. E a partir dessas briguinhas, eles começam a tomar atitudes extremamente perigosas sobre o âmbito econômico. Então vamos lá, o que aconteceu aqui foi o quê? O X começou a não querer aceitar as ordens do STF, por quê? As ordens, sob a ótica de algumas pessoas, eu falo muito da minha parte pessoal lá no Instagram, @tv.viegas, e geralmente nos stories, porque aqui no Brasil 2024 você não pode dar muita opinião em algumas coisas. Mas dito isso, essa briga que eles tiveram ali no X, o que aconteceu foi, o X, né, através do Elon Musk, falou, cara, eu não concordo com vocês, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar a minha empresa, ó, bye bye Brasil, eu não quero mais saber disso. Demitiu todo mundo aqui em São Paulo, vários funcionários que ganhavam bem, agora estão desempregados, e falou, ó, quer saber? O X vai operar só fora do Brasil. E aí o que o STF fez? Falou, não, não, você tem que respeitar o que eu mando. Você vai ter que fazer o que eu mando mesmo que você esteja no Brasil. Isso por si só, galera, é um absurdo. É um absurdo tremendo. Mas como o X foi embora, o que o STF pode fazer? Nada. Né? Ele pode ou tomar uma atitude extremamente absurda, que é o que a China usa, que é o que a Venezuela usa, que é proibir você de ter conteúdo na internet. Aí você tem que fazer firewalls, tem que proibir conteúdo livre na internet, o que por si só é um absurdo. Tá? A gente vai ter que no Brasil ter VPN agora, coisa que só acontece lá na China, para poder ver alguns tipos de conteúdo, como é o caso do X. Né? Porque na parte empresarial, quem quer investir no X agora vai fazer outro movimento. O cara vai pegar o dinheiro dele e vai literalmente importar a mídia. Ele vai ter que pagar em dólar, pagar lá nos Estados Unidos, e ele vai continuar operando no X. Mas o que agora o STF quer fazer é proibir, através de um firewall, ou sei lá como ele vai fazer isso, do X poder ter qualquer tipo de visualização aqui no Brasil. Gente, isso é um absurdo. E aí, se tivesse parado aí, já seria um absurdo da gente se revoltar. Só que em termos econômicos, ele tomou uma medida que eu acho que juridicamente é complexa, mas vou deixar para os advogados, mas em termos econômicos é o fim do Brasil. O que ele fez? Ele falou o seguinte, ah é? Então eu não consigo atacar você no X? Então peraí,
Eu vou pegar agora suas antenas lá da SpaceX, né? Que através dela ela tem todo esse negócio da Starlink. Vou pegar o teu dinheiro da Starlink e vou bloquear. Pessoal, eu vou explicar para vocês qual é o absurdo disso aqui, tá? O absurdo é o seguinte: o Elon Musk ele é dono de diversas empresas, tá? Beleza? A gente sabe disso. Tesla, Starlink, que tem a SpaceX, né? Também o X. E aí o que ele falou? Tá, não posso atacar o X, então eu vou atacar outras empresas desse grupo aí, como é o caso da Starlink, né, que é um serviço que a gente tem aqui no Brasil. A questão é o seguinte: o Elon Musk ele é um investidor dessa empresa. Junto com ele tem outros investidores. As empresas não são as mesmas. Ou seja, tem gente lá no X, que é uma empresa do Elon Musk, que não está na SpaceX, que é a dona da Starlink. Ou seja, ele decidiu atacar uma empresa aleatória só porque um dos sócios era o Elon Musk. Isso na ótica econômica, qual é o problema? O problema é, imagina que você é um investidor de outra empresa qualquer, que o Elon Musk tem negócio. Você fala, pô, peraí, o cara chama outro de careca, chama outro de Valdemar e não sei o que, tem uma briguinha de internet, ele simplesmente vai lá e bloqueia empresas que não tem nada a ver com isso, só porque um dos caras que estão brigando estão nessa história? Então quer dizer que se o Elon Musk agora comprar ações da Apple, vai proibir a Apple no Brasil? Porque o Elon Musk é sócio da empresa? Se ele comprar ações, sei lá, da Petrobras, a gente vai proibir a Petrobras? Entendeu o que eu estou falando? Agora imagina se você vai investir no país. E se, sei lá, o Zuckerberg briga com o STF? Eles vão bloquear tudo que o Zuckerberg é sócio? Aí vocês estão acostumados a falar, mas aí vai bloquear o Meta, né, que é o dono do Facebook, que é o dono do Instagram. Mas, pessoal, vocês que não entendem de telecomunicações, se vocês acham que a Meta, que o Facebook, que toda essa galera é só um aplicativozinho, esses caras têm cabo submarino de fibra ótica, esses caras têm data center gigantesco, esses caras têm muita operação de base, de infraestrutura pesada, aqui no Brasil, inclusive. Imagina se esses caras falam, cara, isso é muito arriscado, vamos sair do Brasil. Gente, a quantidade de dinheiro que a gente vai perder, a quantidade de emprego e de retrocesso que a gente vai ter por causa de uma briga de internet. Gente, a gente está chegando num patamar aqui no Brasil em que a discussão da internet está ajudando o Brasil a se tornar um país extremamente fechado para o mundo. Hoje tem um movimento acontecendo mundialmente, que acontece desde que aconteceu a crise sanitária, em que as empresas falaram, pô, eu não posso ter a minha fábrica só na China, né? Então quando você pega o teu iPhone e olha atrás, está escrito lá Made in China, não é isso? Ele falou, pô, não posso ter tudo lá, eu tenho que espalhar, tem que ter outras empresas. E as empresas americanas estão fazendo um movimento que chama Nearshore, Safe Shore, ou seja, elas estão procurando países que sejam próximos aos Estados Unidos e que sejam seguros. Só que a segurança aqui não é segurança só de armamento, de ser assaltado na rua. A segurança aqui é, acima de tudo, jurídica, tributária. Ou seja, as empresas estão falando o seguinte, pô, e se eu colocasse a minha fábrica, de repente, no Ceará, né, que é um estado ali próximo aos Estados Unidos? Que eu posso pegar um navio ali, entrar no delta do Mississippi, pegar o meio dos Estados Unidos. Ou então eu posso ir para a costa leste. Ou eu posso pegar o canal do Panamá e estou do outro lado dos Estados Unidos. Ou pegar uma ferrovia no início dos Estados Unidos. Tem muita opção para abordar os Estados Unidos a partir, por exemplo, do Ceará. Ou de qualquer estado do Nordeste brasileiro. Hoje o cara está falando o quê? Eu vou botar minha indústria lá e isso daqui a 2, 3 meses um juiz lá briga com alguém. Não, vou botar em outro lugar. Sabe quem mais está recebendo investimento nesse movimento mundial? O México. A própria Argentina, que o Milei lá fez um acordo com o Musk, esse que a gente está expulsando do Brasil, e está cogitando botar uma fábrica da Tesla, de carros elétricos top no mundo, que vai treinar o povo argentino, que a força de trabalho da Argentina vai ter mais acesso à produção desses bens, que amanhã ou depois ele pode produzir outro carro localmente, usando o conhecimento das pessoas que estão ali. Gente, economia. Um país desenvolvido é um país que consegue fazer relação com todo mundo. É um país que consegue ser aberto a todo mundo, seguro para todo mundo. Se você quer construir um Brasil fechado, um Brasil inseguro juridicamente, que a qualquer momento, numa briguinha de internet, todo o jogo muda, as regras mudam, o entendimento muda. Se vocês querem isso, é óbvio que ninguém vai botar dinheiro aqui. E aí o que vai acontecer é o que acontece desde sempre. O Brasil tem uma indústria atrasada, uma indústria velha e que a gente acha que só vai crescer se o Estado botar dinheiro. Mas lembre-se, o dinheiro do Estado vem do dinheiro da população. E nós somos um país pobre. Portanto, o país, Brasil,
Ele é um país que cobra muito imposto da população, mas ele cobra muito imposto de uma população pobre. Portanto, ele cobra muito, mas ele não arrecada muito. Então essa ideia de que o Brasil é muito rico é uma ideia na cabeça de ufanista. O Brasil é um país que tem muitos recursos, mas é um país pobre, porque ele não consegue gerar riqueza, porque você não consegue produzir nada aqui no Brasil. A gente produz, sei lá, a maçã aqui no Brasil, a gente produz a laranja aqui no Brasil e a gente importa depois o suco de laranja. A gente exporta o aço e importa carro. E por que isso? Porque é mais seguro, né, mais estável você comprar produtos de base no Brasil e ir para um país sério e produzir e depois vender de volta para a gente mais caro do que produzir aqui. Por quê? Porque essa regra pode mudar, porque tudo pode ser diferente num piscar de olhos. Isso é um absurdo, pessoal, é um absurdo, assim. É triste ver o que está acontecendo. De novo, a discussão jurídica, eu não sei dizer, mas a discussão econômica é um caos. É a exemplificação perfeita do motivo da gente ser tão atrasado. Se você gostou, curte, comenta aqui, não deixa de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.